Bom, a gente vai conversar sobre potência em regime permanente senoidal. Na verdade, a gente já havia em aulas anteriores aí conversado um pouquinho, né? Eu já tinha comentado alguns aspectos a respeito da potência em circuitos com impedâncias, tá? Mas vamos sistematizar, criar alguns conceitos, tá? E, na verdade, a maior parte dos problemas envolvendo cálculos de potência, a parte do cálculo da potência é a parte mais simples, tipicamente, tá? Então, não é algo muito complexo. Mas aqui tem uma parte bastante conceitual referente ao que é potência, os tipos de potências e assim por diante. Bom, como eu já... Qual foi? Esse tempo aqui com N ficou ruim, é erro de digitação, né? Mas vamos lá. Como eu já tinha comentado em várias aulas, né? Potência elétrica sempre vai ser tensão vezes corrente, tá? A diferença é que a gente chama aqui, nesse caso, a potência como pelo fato, na verdade, a gente chama a potência de potência instantânea pelo fato da potência, nesse caso, ser uma função do tempo, visto que a tensão e a corrente vão variar em relação ao tempo, tá? Então, a potência em circuitos em regime permanente senoidal, ela não é necessariamente um valor. A gente vai extrair valores que a gente vai determinar como valores médios ou como valores eficazes, tá? E em razão disso, a gente vai conseguir calcular potências como números, tá? Mas a potência por si só, se a gente simplesmente fizer o produto da tensão pela corrente, a gente tem uma função em razão do tempo, tá? A gente mantém aquela convenção que eu já tinha estabelecido com vocês desde o início, que é a que a gente chama de convenção passiva, né? Ou seja, se a corrente ingressa no sentido de elevação da tensão, ou seja, quando a corrente ingressa pelo sinal negativo, né, da polaridade estabelecida, então a gente deve colocar um sinal negativo em razão ali da expressão da potência, se não colocamos um sinal positivo, tá? E a gente deve considerar nesse caso, já que a gente está falando em regime permanente senoidal, que o nosso sinal tensão e o nosso sinal corrente são agora funções senoidais, né? E a gente tem aqui uma defasagem específica para o sinal de tensão e uma defasagem específica para o sinal de corrente. Em razão do fato, e na realidade não só em razão do fato, mas também para simplificar a nossa vida, tá? Que talvez seria a questão mais importante, mas em razão do fato de a gente ter aqui referências de defasagens distintas para os dois sinais, tá? É costumeiro que a gente zere a fase da corrente e coloque toda a defasagem no sinal de tensão para a gente estabelecer que o sinal de corrente seja a nossa referência temporal, tá? Então, em razão disso, a gente pode reescrever tanto o sinal, a expressão da tensão, quanto a expressão da corrente, dessa maneira, sem alterar em nada, na realidade, a questão aí dos sinais envolvidos. Tá? Então, eu coloquei toda a fase no sinal de tensão e estabeleci como referência de tempo o meu sinal de corrente. Tá? Em razão disso, eu vou ter, então, aqui uma fase total do sinal tensão, que é uma fase do sinal tensão original, menos a fase do sinal corrente que a gente estava trabalhando, tá? Então, em razão disso daí, se a gente substituir tanto a expressão da tensão nesse formato e a expressão da corrente nesse formato, na expressão da potência instantânea, a gente vai chegar nessa expressão aqui para a nossa potência, tá? E aí a gente pode usar a identidade trigonométrica em razão desses dois cossenos aqui, tá? E a gente usa essa identidade, que é o cosseno de alfa vezes cosseno de beta, tá? E aí a gente consegue expandir essa expressão de potência nesse formato aqui, que tem algumas coisas aqui que são mais interessantes de a gente estar discutindo, tá? E, na verdade, tem uma expansão a mais aqui que a gente poderia fazer, mas já nessa primeira expansão aparece uma coisa bem interessante, que é o fato do quê? Que na expressão da potência, a gente vai ter um cosseno com o dobro da frequência dos sinais de tensão e corrente. Então, a nossa função potência necessariamente vai ser uma função que vai trabalhar com o dobro da frequência, tá? O que já é uma coisa interessante. Trabalhando um pouquinho mais essa expressão aqui, tá, pessoal? Só para a gente conseguir caracterizar um pouquinho melhor aqui a nossa expressão do jeito que a gente precisa ela para ser trabalhada, tá? Na verdade, usando essa definição, essa igualdade aqui, tá? A gente consegue abrir esse segundo termo, abrir esse termo aqui que a gente está trabalhando em razão da frequência, em razão da fase, de modo a ficar com o sinal isolado da frequência, ou seja, com a função propriamente dita isolada, que é a função com o dobro da frequência,
e ficar com termos em razão do cosseno das defasagens e do seno das defasagens. Como a gente conhece o ΔV, o θV, perdão, e o θI, esse cosseno aqui vai dar um valor, vai ser um número, ele não é uma função. Da mesma forma, esse cosseno aqui é um número, e da mesma forma, esse seno aqui é um número. Tá? Então, a gente vai ter aqui um dos termos com valor aqui, lá, a tensão aqui, né, média, e a corrente média. Na verdade, aqui a gente está estabelecendo, na verdade, perdão, o VE e o M aqui sendo as tensões de pico e corrente de pico, tá? Que é um número, isso daqui é um número, né? Dividido por 2, VM vezes M dividido por 2, vezes o cosseno de θV menos θY, que também é um número. Então, a gente tem todo esse termo aqui sendo um valor numérico, não é uma função. Da mesma forma, esse trecho aqui do cosseno de 2 ômega-t é um valor, é um número, e esse trecho aqui do seno de 2 ômega-t também é um outro número. Então, a gente consegue aqui estabelecer alguns fatos. Primeiro, eu já tinha comentado que a potência opera com o dobro da frequência, né? Fica mais uma vez confirmado aqui, tanto pelo cosseno quanto pelo seno, né? E o segundo, que em razão dessa expressão aqui, a gente pode ter a potência instantânea tanto negativa quanto positiva, tá? Mesmo que a gente tenha uma rede, né, um circuito puramente passivo, tá? Isso representa o quê? Representa o fato que em determinados momentos o nosso circuito vai tá podendo absorver energia, em determinados momentos o nosso circuito eventualmente vai entregar energia para a rede. E isso é feito justamente do papel do indutor e do capacitor, tá? Que são elementos que armazenam e devolvem energia, né, para a rede, para a fonte, tá? Bom, na realidade, essa expressão aqui não nos interessa trabalhar ela nesse formato, mas nos interessa definir, a partir dela, duas grandezas, que é o que a gente está chamando aqui de P e Q, tá? Então, na verdade, a gente está definindo todo esse termo como P e todo esse termo aqui como Q, e a gente vai chamar esse termo P e Q como potência ativa e o Q como potência reativa, tá? Ou seja, na verdade, o P aqui está expressando tudo que está efetivamente sendo dissipado em termos da parte resistiva do circuito, e o Q vai expressar tudo aquilo que vai estar sendo armazenado pelos elementos reativos, tá? Que é o que eu estou dizendo aqui essencialmente. Ou seja, o nosso P é potência média ou potência ativa, ele vai continuar sendo medido em watt, tá? E vai representar o efeito da conversão da energia elétrica em outro tipo de energia, né? Basicamente, se a gente considerar que o elemento é um resistor, a gente está convertendo em energia térmica, mas podem ter outros elementos ali com características resistivas presentes, tá? Essa potência pode ser tanto calculada a partir da tensão e da corrente nesse formato aqui, que de novo, né, é igual aquele primeiro termo, tá? Então, bastaria a gente ter aqui a tensão de pico, corrente de pico e as defasagens da tensão e da corrente, tá? Quanto a gente pode calcular diretamente por uma integral, ok? Essa forma aqui de potência média ou potência ativa, tá? É uma forma mais geral. Por quê? Porque aqui eu consigo calcular a potência média independente do sinal que está envolvido. Ou seja, se o sinal for senoidal, se o sinal for uma onda quadrada, for uma onda triangular ou uma onda com um formato qualquer, eu consigo estabelecer a potência média por a expressão dessa integral, que é uma questão bem simples, né? Vou calcular a integral da potência instantânea e vou dividir pelo período considerado de integração, tá? No caso específico do regime senoidal, de ondas senoidais, é muito mais simples a gente calcular a potência média nesse formato, que é o resultado da integral, se fosse calculado, tá? O que, como eu já tinha comentado, expressa a potência reativa, que é o efeito de armazenamento ou devolução de energia para a rede, e nesse caso, só para diferenciar em termos conceituais a potência ativa da potência reativa, a gente diz que a unidade dele é o volt-ampere reativo, tá? Ou seja, a gente chama de VAR, tá? Isso daqui, obviamente, essa unidade VAR é uma unidade muito mais específica da área elétrica, tá? Então, tipicamente, vocês não vão encontrar essa unidade expressa em alguma situação mais geral, né? Vão ser problemas específicos elétricos, tá? Ou eletrônicos, mas a gente usa bastante, tá?
E em razão disso, a gente consegue, então, agora ir para os diferentes circuitos e verificar como é que essas potências vão se comportar. Então, no caso de um circuito resistivo, como a gente já tinha visto lá nas definições de impedâncias e de fasores, tá? No circuito resistivo, nós temos tensão e corrente em fase, ou seja, o θV é igual a θy. Dessa forma, se a gente considerar que o Q, voltando aqui, que o Q é seno de θV menos θy, se θV é igual a θy, essa subtração dá zero, né? E seno de zero é igual a zero, ou seja, minha potência reativa, no caso de um circuito puramente resistivo, obviamente é nula. Eu só vou ter potência ativa, ok? Bom, em suma, né, o que eu vou chegar aqui nesse caso? Eu vou chegar à conclusão que eu nunca vou ter uma potência ativa instantânea negativa. Por quê, né? Porque eu estou somando P aqui, no pior dos casos, quando o meu cosseno der menos 1, eu vou estar fazendo P menos P. Então, eu vou ter a minha potência instantânea com um mínimo nulo. Nunca vou ter potência instantânea num circuito puramente resistivo. Eu nunca vou ter... Ué? Será que eu bloqueei ele aqui? Ah, não, entrou. Tá. Bom, eu nunca vou ter a potência instantânea num circuito puramente resistivo negativa, né? Não teria sentido, afinal de contas, o resistor representa justamente o efeito de dissipação, né, da energia. Tá? Buenas, isso a gente consegue ver na curva aqui da potência instantânea. Então, vocês estão vendo aqui que a minha potência varia entre 0 e 2P, perfeito? Com o dobro da frequência que a gente teria no sinal de tensão e de corrente, tá? Num circuito indutivo, por outro lado, eu vou ter tensão e corrente defasadas em 90 graus, tá? E considerando que a gente está estabelecendo aqui a corrente como a nossa referência de tempo, num circuito indutivo a gente sabe que a corrente está em atraso em relação à tensão. Ou seja, né, quando eu pegar o θV menos θy, eu vou ter mais 90. Por quê? Porque se a corrente está em atraso, significa que a tensão está em avanço, que a tensão é maior, a fase da tensão é maior que a fase da corrente. Eu vou jogar esse θV menos θy igual a 90, igual a mais 90 graus na expressão da potência instantânea, e eu vou chegar a qual conclusão? A conclusão que se θV menos θy é 90 graus, cosseno de 90 graus vai dar zero, né? Então, a minha potência ativa vai ser nula. Se a minha potência ativa é nula, a expressão da minha potência instantânea se reduz a isso daqui, tá? E, nesse caso, certamente, eu vou poder ter a minha potência instantânea variando entre valores negativos e positivos, que, novamente, representam o efeito do circuito estar ou entregando energia para a rede ou absorvendo energia da rede, tá? Então, um circuito indutivo está fazendo essa troca continuamente com a fonte, né, com a rede que alimenta ele, tá? Então, a gente consegue ver isso aqui nesse formato. Notem que aqui eu tenho só o Q, então a minha potência é totalmente expressa em volt-ampere reativo, tá? E varia de menos Q até mais Q. Maravilha? Num circuito puramente capacitivo, a gente vai ter um comportamento muito similar, tá? Só que nesse caso a corrente vai estar em avanço em relação à tensão, que significa que o θy é maior que o θv, em suma, o meu θv menos θy vai dar menos 90 graus, tá? E, na verdade, a minha expressão vai ser a mesma, ok? A minha potência média vai ser nula, tá? A minha potência instantânea vai ter uma frequência de 2 ômega e vai ter momentos que vai ser negativo e positivo. A única coisa que a gente tem que observar é que a gente tem aqui, devido às convenções de avanço e atraso, que a gente usou a corrente como referência, nesse caso a gente vai ter o que de forma geral, valor do que, não a potência instantânea, tá? Estou falando só do que. O meu Q para circuitos indutivos vai ser positivo e vai ser negativo para circuitos capacitivos, tá? Que a gente consegue expressar nesse formato. Então, se vocês forem ver aqui, eu começo aqui a minha onda, né, pelo ciclo positivo, enquanto no circuito indutivo eu começava a minha onda no ciclo negativo, tá? Então, na verdade, só a gente tem que lembrar o quê? Temos que lembrar que o Q em circuitos indutivos ele é positivo e que o Q em circuitos capacitivos ele é negativo. Ou seja, a potência reativa se comporta nesse formato.
Em razão desses conceitos, tá, pessoal, a gente começa a trabalhar a potência de uma forma... Potência instantânea é algo interessante, algo que a gente pode calcular, tá, mas tipicamente nós não estamos tão preocupados com potência instantânea, tá? Eventualmente a gente está preocupado com os picos, né, de potência somente, tá? A gente está preocupado, na realidade, em determinar justamente a potência ativa e a potência reativa. E em razão da potência ativa em watts, da potência reativa em volt-ampere reativo, a gente vai começar agora a estabelecer outras relações mais importantes, tá, para circuitos a impedâncias. O primeiro conceito importante, vocês provavelmente já ouviram falar em algum momento, tá? É o chamado fator de potência, tá? Que a gente determina como cosseno de θv menos θy, tá? Que basicamente, pessoal, o fator de potência ele vai mensurar o quanto, a definição é essa, tá? Mas ele vai mensurar, basicamente, qual é a relação que a gente tem entre a potência ativa e a potência reativa. Perfeito? Basicamente, se a gente tiver nenhuma potência reativa, a gente tem um circuito puramente resistivo, perfeito? Se o meu circuito é puramente resistivo, o θv menos o θy é zero, porque a fase da tensão e a fase da corrente num circuito resistivo é a mesma. Mas pensem bem, pessoal, se o θv for igual ao θy, significa então que a gente tem zero aqui, e cosseno de zero é 1. Então, fatores de potência próximos de 1 significam que o comportamento do meu circuito é um comportamento mais resistivo. Fatores de potência baixos, quanto mais baixos, quanto mais próximos de zero eles forem, tá? Significam essencialmente que o meu circuito tem uma característica reativa muito maior. E aí tem toda uma série de conclusões e de problemas associados a isso, né? Essencialmente, as operadoras, elas tarifam a gente baseado no consumo de energia que é medido deveria ser medido em joule, mas eles medem em quilowatt-hora, tá? Por questões aí mais práticas. E basicamente, pessoal, se eles medem o nosso consumo em quilowatt-horas e vocês são tarifados em razão do consumo em quilowatt-horas, é óbvio que a operadora, tanto o gerador, quanto o distribuidor, quanto o transmissor, todos os elementos na cadeia, mas principalmente a empresa responsável pela distribuição, né, ela quer que o consumidor tenha um fator de potência próximo de 1. Porque isso significa que toda a energia que ela está entregando para aquele consumidor está sendo tarifada, tá? Se o teu fator de potência é um fator baixo, e aí o baixo é relativo, tá? Se não me falha a memória, eu baixo para... E aí vocês até podem me ajudar. Isso daí muda às vezes com o tempo, tá? Mas o baixo eles consideram fatores de potência baixo, fatores abaixo de 0,95, se não me falha a memória, tá? Mas posso estar mentindo para vocês, estou puxando aí de memória mesmo, não me lembro exatamente de onde vem o número, mas está na memória 0,95. Por que eles querem, basicamente, que o teu fator de potência seja superior a 0,95? Ou a 95%? Porque ele quer bilhetar aproximadamente tudo que ele te entrega. Quanto mais baixo for o fator de potência, mais tu está drenando corrente da rede e menos tu está sendo tarifado. Tá? Mas tu está armazenando, está entregando de volta. Sim, mas essa entrega de volta aí não vale nada, tá? Porque o sistema, nesse caso, ele não aproveita essa energia, né, devolvida, infelizmente, tá? Bom, então o fator de potência tem essa característica. Então ele serve essencialmente para mensurar a relação entre a potência ativa e a potência reativa presente, tá? No circuito que vocês estão considerando, seja esse circuito, por exemplo, uma residência ou uma indústria. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Não, professor, só uma dúvida, se eu não me engano, a gente não aproveita essa energia, mas ela faz parte no cálculo do transformador, né? Provavelmente sim. Não te dou certeza, tá? Mas provavelmente sim. Acredito que sim. Tá? Que é pior ainda, né? Porque esse é um fator que não é tão previsível. Perfeito? Na prática, o que a distribuidora faz, né? Seja com a residência, eu nunca vi isso acontecer.
tá? Mas principalmente com indústrias, né? Aí depende do teu caso, da tua situação específica, tá? Se o teu fator de potência for baixo, ela vai pedir um banco de capacitores para fazer a compensação, tá? A grande preocupação deles é tarifar, realmente, tá? Mas envolve dimensionamento, toda a rede aí extrapola um pouco os meus conhecimentos, porque na parte de distribuição, transmissão, eu conheço muito pouco, tá, pessoal? Além do fator de potência, a gente tem um fator reativo, tá? O fator reativo, ele simplesmente a gente estabelece em razão do cosseno, tá? E vocês têm que levar uma questão, vocês têm que levar em consideração aqui, em relação tanto ao fator de potência, principalmente, que é o mais usado, quanto ao fator reativo, mas principalmente em relação ao fator de potência, o fato que o cosseno, digamos assim, de mais 45 graus e o cosseno de menos 45 graus terem o mesmo valor, perfeito? Só que eles representam comportamentos diferentes, né? O cosseno de mais 45 representa uma rede que está em atraso, ou seja, uma rede que é predominantemente indutiva. Já um cosseno, só estou usando 45 e menos 45 como exemplo, tá? Já o cosseno de menos 45 representaria uma rede que ela está em avanço, ou seja, uma rede, um circuito predominantemente capacitivo. Por isso que a gente costuma falar de fator de potência atrasado ou fator de potência adiantado. Maravilha? Gente, normalmente, assim, estou tentando pensar em alguma situação aqui particular que não me vem à cabeça agora, tá? Mas normalmente o fator de potência, vocês vão encontrar ele como fator de potência atrasado, porque normalmente as cargas são indutivas, não capacitivas. Justamente por isso que a gente compensa o fator de potência com banco de capacitores tipicamente, tá? Não vou dizer que talvez não tenha uma situação, tá, desse tipo. Mas, em essência, vocês vão ter o fator de potência indutivo, que é o quê, basicamente? Motor, reatores, né? Tá? Ou lâmpadas. Agora tá um pouquinho pior, né? Porque agora a gente usa muito lâmpada... Bom, a gente usava muito aquelas lâmpadas econômicas, que eram fluorescentes, que basicamente tem um reator. No caso dos LEDs, não, das lâmpadas LEDs, é uma boa pergunta, tá? Mas provavelmente deve ter um comportamento indutivo ali também. Em suma, tipicamente o fator de potência que vocês vão encontrar é atrasado, tá? Então aqui vamos pegar um exemplinho só para sedimentar esses conceitos. Então imaginem que vocês têm uma rede, essa rede aqui é representada pela impedância equivalente, que a gente está chamando aqui de impedância ZL, tá? Essa rede está conectada a uma alimentação de 120 cosseno de 100 pt menos 20 graus, tá? Então, a gente tem aqui a frequência, o ômega de 100 π, a tensão de pico aqui de 120, tá? E essa rede aqui, nessa configuração e nessa ligação, ela está drenando uma corrente de 4 cossenos 100 pt mais 10 graus. Então, a gente tem o que aqui, né? Nós temos a frequência, temos as amplitudes aqui de pico, né? E temos as fases de cada um dos sinais. Então, vamos trabalhar esses conceitos, tá? Bom, eu falei basicamente o que eu tinha acabado de explicar ali antes, eu expliquei aqui nesse primeiro parágrafo, né? Determinar a impedância nesse circuito é extremamente simples, né? Basta a gente pegar o fasor tensão e o fasor corrente, tá? Lembrem-se que fasor tensão é igual a impedância vezes fasor corrente. Então, a gente pode simplesmente dividir o fasor tensão pelo fasor corrente para achar a impedância. Então, estamos aí numa situação bem fácil nesse caso, tá? Então, aqui, meu fasor tensão, 120 fase menos 20, 120 fase menos 20. O meu fasor corrente é 4 fase 10, né? Mais 10 no caso. Então, 4 fase mais 10. Como eu já botei aqui na notação polar, né? Nem precisa de calculadora, porque a gente divide os módulos, né? Então, 120 por 4 vai dar 30. E a gente subtrai a fase do numerador pela fase do denominador. Então, é menos 20 menos 10, dá menos 30 graus. Então, tá aqui aproximadamente a minha impedância. Então, notem que nesse exemplo aqui em particular que eu propus aqui para vocês, eu tenho aqui a minha resistência, tá? Como não importa o que é o circuito, minha resistência equivalente, como aproximadamente 25,98, 26 ohms, tá? E eu tenho aqui a minha reatância, sendo uma reatância capacitiva,
de aproximadamente 15 ohms. Como é que eu sei que é uma reatância capacitiva, né? Está negativa, né, cara? Então, ela, nesse caso, é capacitivo necessariamente porque a minha parte aqui complexa, a minha parte imaginária é negativa. Se fosse indutiva, seria positiva, né? Então, é uma reatância capacitiva. Fator de potência do circuito, extremamente simples de calcular, porque eu tenho a fase aqui da tensão e a fase da corrente. Então fase da tensão menos 20, menos a fase da corrente, menos mais 10. Então, isso daqui, esse cosseno aqui de menos 30 graus, vai dar aproximadamente 0,86, tá? Ou 0,87, se vocês preferirem. Nesse caso aqui, pessoal, vocês vão notar o quê? Que a fase da corrente é maior que a fase da tensão, né? Afinal de contas, 10 graus é maior que menos 20 graus, tá? Então, como a gente tem a fase da corrente maior que a fase da tensão, significa que, nesse caso, a gente está com o fator de potência em avanço. O que tem que ser em avanço, por quê? Porque o nosso circuito era capacitivo. Então, está fechando o conceito. Se vocês tiverem uma dúvida aí, gente, vão me interrompendo, tá? Maravilha. O que falta fazer aqui? A gente poderia, além de tudo, calcular qual seria o capacitor, né, que produz aquela reatância, tá? Então, nesse caso aqui, né, eu sei que a impedância do capacitor é a mesma coisa que J vezes a reatância do capacitor. A reatância do capacitor, por definição, é isso daqui, né? A gente já tinha definido, a gente derivou essa expressão, né? Mas é menos 1 sobre ômega C, tá? Eu sei que a reatância lá na minha impedância deu menos 15, tá? Então, estou igualando a menos 15, tá? E eu sei que a minha frequência ômega era 100π, então estou igualando essas duas expressões, o sinal negativo some, né? E com isso eu consigo calcular o valor aproximado da minha capacitância equivalente, do meu capacitor equivalente, que seria de aproximadamente 212 microfarad, tá? Então, em suma, notem que só pela expressão aqui da tensão e da corrente, eu consegui derivar tudo que eu precisava. Eu consegui derivar a impedância, o fator de potência, tá? O capacitor envolvido, e poderia ter calculado facilmente aqui, né, pessoal, se eu quisesse, a expressão lá da potência ativa e da potência reativa também. Ok? Bastaria eu fazer, a gente vai ver isso, né? Bastaria eu fazer o produto aí dos fasores tensão e corrente. Vocês já vão ver como é que a gente faz esse caso, tá? Maravilha. Vamos para mais um conceito, tá? Valor eficaz ou valor médio quadrático. Bom, a gente pode trabalhar com os valores médios, tá, pessoal? Só que o valor médio ele tem uma interpretação toda própria, tá? Para a gente manter uma interpretação do valor da potência equivalente à interpretação que nós tínhamos na potência num circuito resistivo, ou seja, para eu dizer assim para vocês, ó, minha potência é de 10 watts, e vocês entenderem que num circuito a impedância esses 10 watts fazem o mesmo efeito que eu teria num circuito puramente resistivo com uma fonte CC, tá? Que vocês já aprenderam, tá? Com uma fonte de tensão contínua, um resistor. O que significa 10 watts num circuito contínuo, num circuito CC, em cima de um resistor, tá? Então, para que vocês tenham essa mesma compreensão, essa mesma base, para que a gente fale a mesma linguagem, a gente não pode trabalhar com valor médio, simplesmente, tá? Eu tenho que trabalhar com valor eficaz, tá? Que é justamente essa propriedade que eu estou falando para vocês, que basicamente se traduz pela explicação que eu dei, né? Se eu tiver uma carga resistiva R em um período de tempo equivalente, tá? A fonte senoidal com uma amplitude eficaz X forneceria a mesma energia que uma fonte CC de amplitude X forneceria para esse mesmo resistor. Em suma, eu estou igualando o valor da potência entre circuitos entre circuitos CC e circuitos CA, tá? Para isso a gente usa esse bendito desse valor eficaz ou valor RMS, tá? Valor eficaz e RMS a gente está falando da mesma coisa. E esses valores podem ser calculados por integrais. Então, é uma definição que se aplica a qualquer forma de onda, tá? Então, o valor RMS é o valor eficaz, é o valor médio, só que agora eu estou elevando a tensão ao quadrado, certo? E a mesma coisa eu faria com a corrente. Estou dividindo pelo período, e como eu elevei ao quadrado, eu vou extrair a raiz disso tudo. Daí vem o nome, né? Root mean square. Médio quadrático. Tá?
ou raiz média quadrática, se vocês preferirem, tá? Mesma coisa eu aplico para corrente. Se eu aplicar sinais senoidais aqui, ou seja, se o V for um sinal senoidal e o I for um sinal senoidal, aí a coisa fica mais simples, né? Para eu calcular o valor eficaz, eu não preciso sempre estar calculando a integral, como é uma senoide, basta eu pegar o valor do pico de cada um das grandezas envolvidas, sejam tensão ou corrente, e dividir por raiz de 2. Tá? Então a gente consegue dessa maneira calcular. Então só para dar uma ideia para vocês, tá? Se o meu valor de pico for 200 volts, tá? O meu valor eficaz, nossa, eu tô ficando cego, cara. A luz aqui da minha sala é muito pequena. Onde é que tá a raiz aqui na calculadora? Achei. Tá? Meu valor eficaz seria de aproximadamente 141. Ok? Então, a gente tem que relacionar sempre o valor eficaz, tá? Então, normalmente, pessoal, quando a gente faz cálculos envolvendo circuitos reais, a gente tende a usar os valores eficazes, tá? Principalmente para cálculos de potência, tá? Mas vocês têm que tomar cuidado, porque tipicamente isso é dito no problema, tá? A gente diz se o valor é um valor. Se nada é dito, vocês têm que pressupor que é valor de pico, tá? Se necessário, é dito, ó, esse é o valor eficaz, é a tensão eficaz, é a corrente eficaz, tá? Ou se representa já nessa forma aqui, né? MS ou eficaz, ok? Isso daqui vale aquele comentário que eu tinha brincado com vocês umas aulas atrás, tá? Por exemplo, para a questão de áudio, né? Em áudio, vocês vão encontrar aparelhos de som aí expressando a potência em valor RMS, em valor real, tá? Ou seja, né, que vocês conseguiriam mensurar, que seria o equivalente ao que seria dissipado por um circuito CC em cima de uma resistência, por exemplo, tá? Mas os caras inventaram o tal do PMPO, tá? Que eles calculam potência, valores de uma forma diferente, né? Para aumentar o valor, para ficar mais fácil a venda, né? Mas não representa nada aquilo, tá? Vocês têm que sempre usar os valores eficazes, tá? Bom, pegando essa definição de valor eficaz aqui, a gente também pode definir a potência ativa e reativa em razão dos valores eficazes. Se vocês forem ver bem, já estava definido, né, antes, né, a potência aqui ativa simplesmente como o produto da tensão e da corrente de pico por 2, mas eu também posso fazer simplesmente o produto da tensão eficaz pela corrente eficaz. Maravilha? Mesma coisa para potência reativa, tá? E, por fim, a gente define, em razão de tudo isso que a gente já comentou, uma potência que torna mais simples, ao meu ver, a gente trabalhar com tudo isso daí, que é a potência complexa, tá? Que basicamente a gente pode definir a potência complexa como a soma da potência ativa mais J vezes a potência reativa, e essa potência complexa, ou potência também muitas vezes chamada de potência aparente, tá? É expressa em volt-ampere. Ok? Vocês podem, de novo, a gente ressalta, né? Da potência complexa S, a parte real sempre vai ser a potência ativa e a parte imaginária sempre vai ser a potência reativa, tá? Em razão da potência complexa, a gente cria uma interpretação gráfica conhecida como triângulo de potência, tá? Que vocês vão ver em seguida. Então, basicamente, o triângulo de potência é o quê? Se eu tô aqui, vai ter uma figurinha mais à frente aí que fica mais claro isso, tá? Mas se eu tô aqui no plano complexo, tá? O Q tá no eixo imaginário, o P tá no eixo real, e o S nada mais é, né, do que o módulo, né, que une digamos assim, esse vetor P com esse vetor Q. Maravilha? E o θ nada mais é do que θV menos θY, tá? Então é o ângulo do fator de potência. Certo? Então tem inúmeras formas de vocês calcularem as potências, tá? Vocês podem calcular as potências pela tensão e pela corrente. Vocês podem calcular a potência, se vocês conhecem a potência ativa e o fator de potência. Vocês podem calcular a potência se vocês conhecem a potência ativa e o ângulo θ. Tem várias formas, né? Então, se tu conhece o fator de potência, tu conhece o ângulo θ e vice-versa, tá? Então, tem inúmeras maneiras de determinar esses valores, até porque a gente está aqui num triângulo retângulo, né? Não tem muito milagre, né, pessoal? Não precisa
ir muito além aqui de um triângulo retângulo, ok? Então, que é basicamente o que eu ressaltei aqui, né? Conhecendo duas dessas grandezas, sempre é possível determinar a outra, tá? Então, se vocês podem conhecer P e Q, vocês determinam o resto. Se vocês conhecerem S e P, vocês determinam o resto. Se vocês conhecerem Q e S, vocês determinam o resto. E aí vai, né? Se tu conhecer P e θ, tu determina o resto. E assim por diante, tá? Basta duas dessas quatro grandezas para vocês determinarem as grandezas restantes, tá? E aí, justamente, eu tinha comentado, né? O módulo da potência complexa a gente chama de potência aparente, tá? Na prática, essa potência aparente aqui representa, digamos assim, tudo que vocês estão drenando em termos de rede, tá? Mas não necessariamente realizando trabalho, porque a realização de trabalho é só com a potência ativa, tá? E, exceto no caso de um circuito resistivo, que seria quando o ângulo é zero, tá? Ou seja, quando o fator de potência fosse 1, potência aparente sempre vai ser maior do que a potência ativa, ou média, tá? Isso aqui é só um comentário que, de certa forma, eu já tinha falado antes, né? Lembrando, o fator de potência pode estar em avanço ou em atraso. E, em razão disso, a gente teria dois triângulos de potência possíveis, né? Basicamente, então aqui olhando o eixo imaginário e o eixo real, olhando o plano complexo, basicamente, se o meu triângulo de potência está para cima, tá aqui o triângulo azul, ou seja, se o meu Q é positivo, necessariamente o meu circuito está em atraso, meu fator de potência está em atraso, que significa que o meu circuito é indutivo, tá? Se o meu Q for negativo, necessariamente o meu circuito está trabalhando em avanço, que significa que o meu fator de potência está em avanço. Muito embora o ângulo T seja exatamente... Não é exatamente o mesmo, né? Que eu tenho θ e menos θ, mas o ângulo em módulo é o mesmo, tá? Muito embora também a potência aparente possa ser exatamente a mesma, tá? Então, o que define esse comportamento de ser indutivo ou capacitivo é a potência reativa. Maravilha? E aí tem inúmeras outras maneiras, tá, pessoal? Aqui eu só estou mostrando, basicamente, que da expressão original a gente consegue chegar no P mais JQ, tá? Para determinar a potência complexa. E aí, por raciocínio semelhante, vocês podem determinar a potência complexa como produto da tensão e da corrente eficaz, sempre tem que levar em consideração a fase, mas dá para trabalhar com tensão eficaz e corrente eficaz, ou trabalhar lá com as tensões, né, de pico e corrente de pico, só que a gente divide por 2, tá? E se vocês estiverem trabalhando diretamente com os fasores, tá? Seja o fasor eficaz, seja o fasor simples, vocês simplesmente vão pegar o fasor tensão e vão multiplicar pelo conjugado do fasor corrente, porque vocês vão subtrair, né, a fase da corrente, tá? Então, vocês podem calcular a potência complexa como produto dos fasores eficazes, né? Lembrando que vocês vão pegar o conjugado da corrente sempre, ou como produto dos fasores convencionais dividido por 2. E lembrando que vocês vão pegar o conjugado da corrente, tá? Maravilha. Ou, né, se vocês não quiserem fazer isso tudo, vocês vão fazer lá o produto, simplesmente vocês vão achar a parte P e a parte Q, tá? Naturalmente. Ok? E aí tem outras fórmulas aí de cálculos de potência. Eu tentei aqui, gente, dá para vocês formatos diferentes de fazer o cálculo, tá? De novo, o cálculo é esse daqui, tá? O cálculo é isso daqui ou isso daqui. Ou simplesmente pega a definição, P mais JQ, beleza? Esse é o cálculo, tá? Multiplica aí tensão corrente e deu, tá? Mas, se vocês quiserem aquelas formuletas maravilhosas, né? Então, vocês podem pegar a corrente eficaz ao quadrado vezes a impedância. Tá? Lembra lá do I ao quadrado vezes o R, né? Mesma coisa, tá? Só que a gente usa I eficaz daí, tá? Ou, se vocês quiserem trabalhar de uma outra maneira, tá? Vocês podem... Suma, na verdade, aqui eu traduzi os dois resultados, né? A parte da potência ativa
é o vezes o R, que seria o esperado, né? A parte da potência reativa é vezes o X, tá? Ou se vocês quiserem trabalhar com os valores de pico, né? Simplesmente pega o valor de pico, eleva ao quadrado e divide por 2, tá? É a expressão tradicional que vocês se acostumaram, que eu não gosto. Essas expressões eu botei aqui mais para referência, porque eu não sou muito chegado em fazer decoreba desse tipo, tá? Mas é aquilo esperado, tensão ao quadrado dividido por R, tensão eficaz ao quadrado dividido por X, tá? Então não tem nenhum milagre, nada muito estranho, tá? O mais estranho é se vocês pensarem em termos de fasores, tá? Que aí vocês têm que lembrar que tem que pegar o conjugado da corrente. Ok? Outra forma de vocês fazerem cálculo, tá? Se não ficou óbvio isso daí não é invenção do Bob Noah. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar aqui no triângulo simples, tá? Se não ficou óbvio isso, né, pessoal? Uma vez que eu tenha o S, que é a hipotenusa aqui, né? Eu posso calcular o P como S vezes cosseno de θ. E eu posso calcular o Q como S vezes seno de θ, tá? Isso é relações trigonométricas básicas, né? Lembrem-se, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Né? Não dá definição de seno e cosseno. Não dá para calcular eles dessa maneira, certo? Se vocês precisarem, mais uma forma de cálculo. Da mesma maneira, né, daria para calcular o módulo de S, né, fazendo aqui, passando cosseno para o outro lado, né? E o fator de potência, se vocês quiserem, dá para encontrar também pela relação simples entre a potência ativa e a potência aparente, tá? Dá para calcular desse formato. Cara, o que eu sugiro aqui, tá? Eu sugiro que vocês façam, eu não cheguei a fazer um formulário aqui, tá? Da parte da potência, eu sei que lá na parte do circuito RL, RC, lá do circuito RLC eu fiz um formulário aqui, eu não me liguei em fazer isso para vocês, tá? Mas elas estão distribuídas aí nas lâminas, tá? É só anotar ao longo das lâminas as diferentes fórmulas para os casos que vocês precisarem. Mas, de novo, considero que a parte do cálculo da potência aí é uma parte até razoavelmente simples, tá? Então, vamos pegar mais um exemplo. Suponho que vocês tenham uma tensão sobre uma carga, que a tensão seja dada por essa expressão, tá? 60 de pico, né? Não é eficaz aqui o valor, tá? 60 de amplitude menos 10 graus para tensão, e 1,5 de amplitude na corrente e 50 graus de fase, tá? Maravilha. Então, eu estou pedindo o quê? Me determina a potência complexa e aparente, potência real e reativa, fator de potência e impedância da carga. Tá? Tudo que dá para o cara pedir, basicamente, nisso, tá? Então, aqui para facilitar a vida, né, e para demonstrar também, a gente pode calcular o valor eficaz, né, pega os 60, divide, o fasor aqui na realidade, pega os 60, divide por raiz de 2 e a fase se mantém, né, o menos 10 graus e os 50 graus. Então, estão aqui os fasores eficazes, tá? Tanto da tensão quanto da corrente, tá? E aí, para calcular a potência complexa, é bem simples, né? Eu pego o fasor tensão e multiplico pelo fasor corrente conjugado, que é o que eu vou mostrar aqui, né? Então, fasor tensão multiplicado pelo fasor corrente conjugado, tá aqui o fasor tensão. Notem que a fase lá é o menos 10 graus. Tá aqui o fasor corrente original, e quando eu conjugar, o que é conjugar na notação polar? É só inverter o sinal da fase, tá? Então, de mais 50 passa a ser menos 50, simplesmente, tá? Então, nesse caso aqui, né, gente, o meu fasor aqui, potência complexa, seria 45 eficaz. Aqui faltou, né, eu ressaltar, tá? Tô ressaltando aqui em aula, tá? Isso daqui é um valor eficaz. Por quê? Porque eu calculei a partir de tensão eficaz e corrente eficaz, tá? Então, teria aqui 45 volt-ampere eficaz. Maravilha? E com fase de menos 60 graus, tá? Eu já tenho a fase, né? A fase é menos 60 graus, então eu poderia calcular direto o fator de potência, né? Então, cosseno de menos 60 graus. Senhor fator de potência, né? Esse do fator de potência tá baixinho aqui, né? 0,5 em avanço, porque o meu circuito, nesse caso, né, é capacitivo, tá? E a gente também pode, a partir da potência complexa na forma retangular, passei aqui da forma polar para a forma retangular, e já achei o P, né, que está aqui, e já achei o Q, que está aqui, ó. Então, P dá 22,5 watts eficaz,
o que dá menos 38,97 volt-ampere reativo. Tá? Na verdade, aqui a gente sempre está calculando o valor eficaz nesse caso, né? O valor eficaz vale para tensão e para corrente, tá? A potência sempre dá o resultado correto, tá? E a impedância a gente pode determinar de que maneira, né? Relação entre fasor tensão e fasor corrente. Então, aqui está o fasor tensão, está aqui o fasor corrente, desculpe, tá? Aqui saiu mais 5 menos 0, é mais 50, desculpe, tá? Saiu errado aqui, tá? Que vai me dar aqui 60 por 1,5, dá 40, fase menos 60 graus, né? Como a fase é negativa, eu já sei que é capacitivo, né? Então, eu posso dizer que a minha impedância é uma impedância capacitiva. Ok? Dúvidas, gurizada? Até o momento. Dolhuma?